Paz seja convosco, bom dia, estamos aqui em outra live, dando continuidade, que nós estávamos, o Espírito Santo estava falando sobre o perigo de dar importância às riquezas, que nós não devemos colocar tanta importância nas coisas materiais e sim nas coisas celestiais. Porque onde estiver o teu tesouro, ali estará o teu coração, não é? Aquilo que você dá mais importância. Então aqui, dando continuidade naquela live anterior, o perigo das riquezas. Aí focando aqui em Lucas 18, iniciando pelo versículo 24. Jesus, vendo assim triste, disse: como é difícil para os que têm riquezas entrar no reino dos céus, entrar no reino de Deus, porque é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. No versículo 26, os que viviam, ou os que ouviam isto, perguntaram: sendo assim, quem pode ser salvo? Eles perguntaram a Jesus. Jesus respondeu: o que é impossível para o ser humano é possível para Deus. Ou seja, não é impossível um rico entrar no reino dos céus, Mas, aqui ele diz assim, então Pedro disse: eis que nós deixamos nossa casa e seguimos o Senhor. Jesus lhe respondeu: em verdade lhes digo que não há ninguém que tenha deixado casa, mulher, irmãos, pais ou filhos por causa do reino de Deus, que não receba no presente muitas vezes mais, e no mundo vindouro, ou seja, na vida vindoura, receberá a vida eterna. Então nós temos aqui o contexto bíblico, sobre o capítulo 18. Esse versículo aborda a constância na fé, a humildade e o desapego material. Se lembra aquele versículo que foi exposto na live anterior? Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem minam, corroem e os ladrões roubam, mas ajunteis tesouros nos céus, onde nem a traça nem os ladrões roubam, nem a traça nem a ferrugem. Ou seja, dá importância às coisas celestiais. A narrativa intercala 4 episódios principais. Aí 2 pontos. Vamos ver quais são. A parábola do juiz injusto. O contraste entre o fariseu e o publicano. O jovem rico e a cura do cego de Jericó. Vamos ver aqui explicando tudo sobre isso. A parábola da viúva do juiz iníquo. Versículo do capítulo 1 ao versículo 8. O contexto: Jesus ensina a necessidade de orar sempre e nunca desanimar. Alegoria: o juiz corrupto representa alguém sem temor a Deus e sem respeito pelos outros, pelos homens. E Bíblia se refere a homem e mulher. Gênero: a viúva, símbolo de vulnerabilidade na época, conseguiu justiça unicamente pela sua insistência. Quem conhece essa parábola sabe. A aplicação é sobre se até um homem injusto atende à insistência, quanto mais o Pai Celestial, que é justo, fará justiça aos seus escolhidos. O fariseu e o publicano. Versículo 9 ao 14. De Lucas 18. Contexto: uma repreensão direta, isso é uma repreensão direta que Jesus faz àqueles que confiam em sua própria justiça e despreza aos outros. O contraste do fariseu exalta a si mesmo, citando as suas próprias obras. O publicano, cobrador de impostos, que a gente sabe Zaqueu, Tinha Mateus também, que era
Reconhece, mas esse aqui é Zaqueu, reconhece sua indignação, oh meu Deus, reconhece a sua indignidade, ou seja, a sua fraqueza, a sua falta de amor ao seu semelhante, né? Que ele cobrava impostos além. Na verdade, era uma espécie de roubo, né? De corrupção. Reconhece sua indignidade batendo no peito. Aplicação. Quem se exalta será humilhado e quem se humilha será exaltado. A verdadeira justificação vem pelo arrependimento, pela graça. Aleluia. E não pelo mérito próprio. Jesus e as crianças. Aqui é outro tópico. Outro exemplo. O jovem rico. São esses dois contextos que vai ser mencionado aqui agora. Jesus acolhe as crianças usando-as como um modelo para o reino de Deus. Em seguida, encontra o jovem rico. O Senhor querendo dizer, né? Querem dizer não, que ele diz na sua parábola, que sermos sem malícia, sem maldade, assim, com inocência, como as crianças, né? A gente não tem a inocência de uma criança, mas ele usa essa parábola aí para dizer, essa mensagem bíblica, para dizer que aquele que é menor no reino de Deus é o maior, né? Que a gente deve agir como se fossem crianças, que não tem maldade, não tem malícia, são puras. Aí aqui tem também a parábola do jovem rico, o dilema. Embora cumprisse a lei, esse jovem priorizava suas riquezas, ou seja, a avareza, né? Jesus expõe essa idolatria, esse apego ao dinheiro, pedindo que ele venda tudo e o siga. Aqui foi, né? Deus foi bem fortemente, né? Venda tudo que tens e dê aos pobres. E ele foi embora, porque ele era muito rico e ele não queria perder a riqueza dele. A dificuldade dos apegos, né, aos bens e a entrar no reino dos céus demonstra que a salvação humana é impossível sem intervenção divina, mas o que é impossível aos olhos do humano é possível aos olhos de Deus, é possível para Deus. Aí temos outro exemplo aqui, o cego de Jericó. Aqui, né, um contexto sobre esse capítulo, versículo, aliás, de Lucas 18, versículo 35 ao 43. Esse capítulo encerra com a cura de um mendigo cego à beira do caminho, clamando por Jesus, pela misericórdia do Senhor. A fé ativa dele, mesmo sendo repreendido pela multidão, ele grita mais alto ainda: Senhor, filho de Davi, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A aplicação mostra o controle como o jovem rico. Assim, o contraste, né? O contraste. O jovem rico e o cego reconhecem sua necessidade. Clama por misericórdia ao ser curado, segue Jesus glorificando a Deus. O cego rico, o jovem rico, ele não, que eu me lembre na passagem bíblica, que aqui só vem falando o contexto dos versículos do capítulo 18 de Lucas, mas que eu me lembra, esse jovem, ele não vendeu os bens, não, como o Senhor disse, venda os bens e dê aos pobres. Que farei para herdar a vida eterna? Aí o Senhor disse isso, que me consta essa parábola aí, essa mensagem bíblica aí. Então, assim, gente, o que é que o Senhor quer dizer? Já foi muito explicado, né? Que, embora estejamos na terra e vivenciando as coisas terrenas, nós precisamos, todo aquele que reconhece o Senhor, sabe, tem discernimento das coisas de Deus e sabe que o Senhor não quer que nós coloquemos o coração nas coisas materiais e sim nas coisas celestiais.
colocando ele, tanto é que o primeiro mandamento é: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. E o segundo, amarás o teu próximo como a ti, como a nós mesmos. Então, como assim mesmo? Está em Marcos, capítulo 12, versículo 30 e 31. A mensagem de hoje foi essa. Hoje eu fiz 3 lives de uma vez. Jesus te abençoe e te guarde e faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti e de mim. E sobre ti, sobre nós, levanta o seu rosto e nos dê a paz. Até a próxima live, se assim o Senhor permitir.